Hoje nós iremos falar de Eileen J. Garrett, mais conhecida como Senhora Garrett. Ela ficou muito famosa no princípio dos anos de 1900, 1910, pois era uma das videntes mais bem reconhecidas de toda a Inglaterra. A senhora Garrett, durante várias vezes, fez muitas previsões que deixaram as pessoas impressionadas. Uma delas foi a morte do seu próprio esposo. Quando ele foi para a guerra, ela disse, no dia que ele morreu, ela procurou todo mundo, ninguém sabia, e ela procurou o exército e disse assim: eu quero saber notícias do meu marido porque ele acabou de falecer. E o exército local disse a ela: impossível, porque nada nos foi informado. No outro dia, o exército foi comunicado de que o seu esposo realmente havia morrido. Não tinha como ela saber, pois era realmente uma época onde a comunicação era muito precária. Mas a senhora Garrett, ela foi marcada por um fato que aconteceu na Inglaterra, muito curioso, que desafiou toda a ciência da época e desafia até hoje. Principalmente desafia os céticos, aqueles que não acreditam na paranormalidade, aqueles que não acreditam na vidência, aqueles que não acreditam em nada. A senhora Garrett deixa um ponto de interrogação muito grande na cabeça de todos nós. Porque o ano era 1930 e naquela época a Inglaterra estava fabricando um dirigível muito grande, cujo nome era R-101, que iria fazer escalas comerciais de grande distância. A rota deste dirigível era a Índia, uma viagem muito longa para a época, porém era algo muito ousado. Era aquilo que eles tinham de melhor na Força Aérea Inglesa. Estava para eles este feito como quase como se o homem estivesse pisando na Lua para os Estados Unidos, porque seria a máquina mais engenhosa, mais forte, no sentido até mesmo de no futuro ser usado como arma bélica, como uma arma de guerra. E todo mundo estava observando naquele momento a Inglaterra, porque realmente era uma fantástica aeronave, muito moderna para a época. Porém, a senhora Garrett teve uma visão de que aquela aeronave, logo no seu primeiro voo, ela iria colidir-se com uma montanha. Ela iria pegar fogo e muitas pessoas iriam morrer. Foi quando ela então tentou de todas as formas entrar em contato com a aeronáutica daquele país. E tentou ligar diversas vezes e ninguém a ouvia, ninguém a atendia. Até que uma semana antes, ela conseguiu falar com uma atendente que passou ela para um dos comandantes daquela base militar. E ela disse: olha, você não pode deixar esse dirigível sair daqui em rumo à Índia, porque vai acontecer um acidente e essas pessoas vão morrer. Ele simplesmente disse para ela assim: eu não posso fazer nada, é tarde demais. Pois é lógico que eles não iriam ouvir uma vidente, uma paranormal,
eles eram pessoas lógicas que pensavam com a cabeça e não acreditavam na espiritualidade. Só que os fatos foram se agravando. No dia 4 de outubro, o R-101 levanta voo sentido a Índia, porém quando isso ele era por volta de 6 horas da tarde, 6h30 aproximadamente, ele levanta voo, vai para a Índia e 2 horas da manhã ele colide contra uma montanha, pega fogo, cai num bosque e das 54 pessoas que estavam dentro, 48 morreram carbonizadas pelo fogo, que segundo os jornais da época, as chamas chegavam a até 80 metros de altura, de tão grande que foi aquele desastre, de tão grande que foi aquele incêndio. Como se tudo estivesse já resolvido, as autoridades não ouviram a vidente, então não tinha mais nada o que se fazer, e quem morreu, morreu e pronto, acabou, e achavam que tudo já estava resolvido. Porém, uma semana depois do ocorrido, a senhora Garrett estava numa reunião mediúnica, que aqui no Brasil, por exemplo, seria comparada a uma reunião de mesa branca kardecista, daquelas que Chico Xavier fazia, para contatar um detetive muito conhecido na época, que havia falecido há poucas semanas. Então aquela sessão espírita, ela tinha um alvo e um objetivo, contatar aquele espírito. Só que de repente a senhora Garrett disse que ela estava ouvindo a voz do piloto da aeronave. Ela estava ouvindo ele gemer e gritar. E ela ouvia de longe o nome Irving. Irving era justamente o nome do piloto da aeronave, o tenente aviador Irving. Muito engraçado é que ela disse assim, gente, tem um homem aqui com o nome de Irving, ele disse que ele o piloto da aeronave que caiu e ele quer falar. E de repente ela entra em transe e ela para de falar por ela mesma e aquele homem, o suposto piloto do avião, começa a resmungar e falar que ele precisa falar com as autoridades do país, ele precisa falar com as autoridades da aeronáutica, porque esse acidente não poderia se repetir e ele queria falar tudo aquilo que tinha acontecido, por que o dirigível tinha caído, o que estava errado no projeto, e ele precisava falar com a alta cúpula da aeronáutica. A alta cúpula da aeronáutica então foi avisada e marcaram uma sessão espírita uma semana depois dessa manifestação mediúnica. E uma semana depois veio um tenente, veio também um capitão, e ambos sentaram na frente da senhora Garrett e outros que estavam ali. Isso é fato histórico, isso está nos jornais, isso está em livros, isso está... Onde você quiser pesquisar, você encontra nomes, dados, fotos, pessoas e tudo mais. Isso realmente é um caso que aconteceu e mobilizou uma época em que todos começaram a enxergar a mediunidade e a evidência com outros olhos. Como eu estava dizendo, nessa segunda sessão espírita, de repente, o espírito do Irving se manifestou e começou a então discutir com os oficiais que estavam ali. Ele dizia assim: eu disse para vocês, naquela reunião, que este projeto não ia dar certo. Eu disse a vocês as falhas técnicas que tinham no projeto. E ele começou, veja bem, a senhora Irving, segundo a sua neta, ela não sabia mexer na sua velhice depois, nem no controle remoto da TV.
era uma pessoa totalmente leiga. E o espírito que estava nela começou a falar pormenores de todo o projeto da aeronáutica, coisa que só eles sabiam e ninguém mais. Os dois oficiais ficavam olhando um para o outro, atônitos, não sabiam o que falar. Porque Irving, no corpo da senhora Garrett, falava assim: eu disse a vocês que esses pedais não iam dar certo, eu disse a vocês que o motor era pesado demais, e se vocês repetirem esse projeto, vai cair novamente. E ele foi contando tudo o que aconteceu desde o momento em que eles saíram da Inglaterra em sentido à Índia. Ele falou que quase eles bateram numa estação férrea, e ele foi falando que o dirigível baixou 90 metros, ele falou do problema que teve nos encanamentos do diesel, onde justamente pegou fogo. Ele foi falando detalhes da aeronave que ninguém sabia, e detalhes do acidente. Ele foi falando a sequência do que aconteceu durante o acidente. Os oficiais ficaram pasmos, levantaram ao final da sessão e não sabiam o que responder, o que falar. Começou-se então uma investigação que durou entre 6 meses e 1 ano. Tudo o que foi dito naquela mesa mediúnica, todos os pormenores, foi constatado na investigação de que estavam corretos. Tudo o que foi dito pelo espírito de Irving bateu em cima de toda a investigação da aeronáutica. Desde as falhas técnicas, desde do local, desde quando ele começou a perder altitude, começou a despencar, tudo. As falhas principalmente nos projetos ultra secretos que só a aeronáutica conhecia. 1 ano depois de tudo isso, a aeronáutica, pressionada pela imprensa, solta uma nota que decepcionou a senhora Garrett a tal ponto dela ter ficado muito triste, quase veio a ficar doente. E alguns dizem que depois disso nunca mais ela foi a mesma, porém a sua mediunidade era incrível, era muito forte. A aeronáutica, como não tinha explicações para o ocorrido e tinha que fazer uma coletiva para a imprensa, a aeronáutica então chegou à grandiosa revelação, a grandiosa ideia de que o capitão Irving, que era bem casado, havia tido um caso com a senhora Garrett, pois a única forma dela saber das reuniões, do projeto e de tudo o que aconteceu antes dele morrer, só justificaria se ela houvesse estado anteriormente, bem íntima ao capitão Irving, ao piloto do dirigível. Mas olha que interessante, ela era uma senhora muito bem respeitada, Irving era um homem muito fiel, só que a aeronáutica, como até hoje as pessoas tentam manchar as revelações dos videntes, dos paranormais, e quando não encontram justificativas, logo pensam no mais óbvio. Porém, mesmo que isso fosse verdade, o que não era verdade, não justificaria e não explicaria toda a narrativa do capitão Irving no período em que ele estava dentro da aeronave, de todas as falhas que foram acontecendo sucessivamente na aeronave, de onde a aeronave bateu, por que ela caiu, aonde foi que rasgou o primeiro, o que foi que pegou fogo, de onde surgiu o incêndio. Tudo isso não teria como a senhora Irving saber
se realmente não fosse o espírito de Irving que estivesse falando por intermédio dela. Mas como o cético, você pode de repente colocar todos os fatos diante do seu nariz. Ele é cético, ele é incrédulo e ele vai achar as piores justificativas, nem que com isso ele venha mexer na honra de pessoas distintas, corretas e honestas. Porém, eles só vieram a testemunhar e confirmar que a paranormalidade existe. Quando eles falaram que não tinha explicação para que aquela senhora tivesse todas aquelas informações, a não ser que ela tivesse tido um caso com o capitão, que era bem mais jovem que ela, que era casado e que não estava fora de cogitação, mas não justificaria o que aconteceu dentro da aeronave, que só o capitão Irving e os 6 sobreviventes sabiam do que realmente aconteceu. Então, nós tivemos aqui uma prova evidente de que a vidência, a clarividência, a premonição, ela pode sim acontecer. Ela é uma das atividades paranormais, ela não está apenas na cabeça das pessoas, e ela é real e existe. Previsões, sim, certeiras, existem através de médiuns sérios, que são tocados pela espiritualidade de uma forma inexplicável, para avisar pessoas, para mudar destinos e para consertar muita coisa que poderia ser consertada. Neste momento, eu, Mago Anael, fecho os portais do sobrenatural. Até o próximo programa. Um abraço.